Olá, meninos e meninas do sétimo ano, bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite. Então, vamos começar o PET 4. É isso aí, galera, nós estamos aí na reta final, quarto bimestre. Nós estamos começando aí o quarto bimestre. Daqui a pouco o final do ano chega. Quem está em dia com tudo, parabéns. Quem não está vai ter que correr atrás. Então, estamos aí, ó, para começar o PET 4. Então, o PET 4, né, esse que vem da Secretaria de Educação, ele tem 6 semanas, igual o PET 3. Terminando as 6 semanas do PET 4, a gente vai fazer o PET 4 complementar, né? Mas vamos começar aí com o nosso PET volume 4, a primeira semana. Então, vamos ver aí o que a primeira semana traz para gente. Então, vamos lá. Então, ó, a primeira semana de geografia está aí no PET 4, nas páginas 73 a 75, e a gente vai começar a trabalhar sobre domínios morfoclimáticos e faixas de transição. Então vamos ver o que essas palavras enormes aí, né? Domínio morfoclimático, né? Então vamos lá. Apresentação. Para melhor compreender o tema desta semana, faz-se necessário, em um primeiro momento, destacar o significado que regionalização, domínio e morfoclimático adquirem para a geografia nesse contexto. Então, a gente vai entender o que é regionalizar primeiro, o que é um domínio e o que significa morfoclimático. Então, vamos começar aí primeiro com regionalizar. Então, o que é regionalizar, regionalização? Então, nós temos aí na figura o significado disso daí, né? Então, ó, regionalizar, tá aqui, ó, dividir o território em partes ou regiões, de acordo com os critérios previamente estabelecidos. Assim, é possível agrupar áreas com características semelhantes. À medida que se mudam os critérios, a regionalização sofre alteração. Então, o que é regionalizar? Regionalizar é dividir um território em partes, em pedaços menores. Por exemplo, aí na imagem que apareceu aí agora, nós temos o território brasileiro dividido em estados, né? Que é o Amazonas, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul. Então, aqui a gente tem um exemplo do que é regionalizar. É dividir um espaço, um território em partes ou em regiões ou em pedaços, não é? Conforme você queira entender. Beleza? Aí vem a segunda palavra, domínio. Então, nesse sentido, na geografia, tá? O domínio, ele faz alusão, quer dizer, ele se refere à extensão territorial de uma coisa qualquer. Por exemplo, aqui nesse mapa, nós temos aqui, ó, essa parte verde aqui, ó, que corresponde à extensão da floresta amazônica. Então, isso daqui é um domínio, o domínio da floresta amazônica, é aonde ela se apresenta, é um território ocupado pela floresta amazônica. E por último, a palavra morfoclimático significa o quê? Olha, etimologicamente, quer dizer, na sua origem, a palavra vem do grego, né, morfe, que significa forma. Então, morfoclimático é referente às formas de relevo, né? Então, morfo é referente às formas e climático relativo ao clima. Então, seria o quê? Seriam as formas do relevo associados com o tipo de clima que tem um determinado lugar. Por exemplo, aqui na imagem,
nós temos aqui, ó, um ambiente da Caatinga, que é um ambiente que tem um clima seco, tá? E sobre esse clima seco, desenvolve uma vegetação adaptada a esse clima seco. Muito bem? Então, agora nós podemos ir para frente. A inter-relação, quer dizer, né, digamos assim, o casamento, né, a junção entre clima, vegetação, hidrografia, que é água, e relevo. Então, essa relação, essa junção do clima com a vegetação, com a hidrografia e com o relevo, que são elementos naturais, possibilita a regionalização do Brasil em grandes compartimentos paisagísticos ou unidades da paisagem chamadas domínios morfoclimáticos. Então, quando eu tenho a relação entre clima, vegetação, hidrografia e relevo de um determinado lugar, eu vou ter o quê? Um tipo de paisagem característico daquele lugar que a gente dá o nome de domínio morfoclimático. Então, se para ter um domínio morfoclimático, eu preciso que esses elementos aqui, ó, todos esses, o clima, o relevo, a vegetação, o solo e a hidrografia, eles se complementem para formar uma paisagem específica. Por exemplo, aqui nós temos o domínio amazônico que está lá na região norte. Por que nós temos lá na região norte o domínio amazônico com essa floresta, essa quantidade de rios, de água? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, uma combinação de todos esses elementos naturais, né? O clima, que é chuvoso, a vegetação, que é a floresta, a hidrografia, que é a água, o relevo lá, que é plano, né? Formando a planície amazônica. Então, esse domínio amazônico é uma combinação de todos esses fatores que dá origem a esse tipo de paisagem. Por outro lado, na região nordeste do Brasil, nós temos o domínio da Caatinga, onde o clima é seco, chove pouco, né? A vegetação também ela é seca, adaptada ao clima, tá? A gente não percebe aqui muita água. Então, o que que acontece? Os elementos combinados, tá? Os elementos naturais combinados dão origem a esse tipo de paisagem, que são, isso, apesar de estar dentro do mesmo país que é o Brasil, são completamente diferentes. Por quê? Porque o clima aqui, ó, da região norte é bem diferente do clima da região nordeste. A vegetação da região norte também é bem diferente da região nordeste. Por quê? Porque os elementos naturais, eles são diferentes na região norte quando comparados com a região nordeste. Então, dá essas diferentes paisagens, né? O domínio amazônico lá na região norte de uma forma e o domínio da Caatinga na região nordeste de outra forma, beleza? Muito bem, seguindo. O professor e geógrafo Aziz Absaber, que é esse senhor aqui, ó, né? Esse senhor aqui, ele nasceu em 1924 e morreu em 2012. Ele dedicou quase 70 anos de estudo, né, de sua vida aos estudos geográficos e é o responsável pela definição dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, ele estudou todas as paisagens do território brasileiro ao longo de vários anos, e é ele que criou esse conjunto de paisagens diferentes, ele que deu o nome a esse conjunto de paisagens diferentes que tem no Brasil. Então, ele chamou lá na região norte, a região da floresta amazônica, de domínio amazônico, na região centro-oeste, domínio do cerrado, depois ele falou dos domínios dos mares de morro, domínio das caatingas, domínio das pradarias e domínio das araucárias. Cada um desses domínios tem características diferentes.
Nas próximas semanas, nós vamos estudar sobre cada um deles para vocês entenderem melhor, beleza? Muito bem. Aí tem um mapa, né, do Brasil, né, no PET de vocês, mostrando a separação desses domínios morfoclimáticos, que relaciona, né, a forma do relevo com o clima, com a vegetação, com a hidrografia, né? Então, o Aziz Ali Saber, é ele que criou esse conjunto de paisagens diferentes. Então, ó, o domínio amazônico, é o que está aqui em verde, formado por terras baixas, florestas equatoriais, que é o caso da floresta amazônica. O domínio do cerrado, que é esse daqui, ele é formado por chapadões tropicais interiores, com cerrados e florestas galerias. Então, a gente vai estudar depois cada um desses aqui de forma separada. Domínio dos mares de morro são as áreas mamelonares, que lembra, né, um melão cortado ao meio, né? Tropicais atlântica e florestas. Antes de eu continuar aqui, eu vou voltar aqui no primeiro, que é o domínio amazônico, para aparecendo a imagem, tá vendo? É o domínio da floresta amazônica, tá? Com florestas bem fechadas, terras baixas, que são as planícies. Depois aqui, ó, vem o domínio do cerrado, né? O cerrado, ele não é uma floresta fechada igual a floresta amazônica. Tem árvores, mas as árvores são espaçadas uma das outras. O domínio dos mares, aí vem a caatinga, né? Que eu acabei assim pulando aqui, que é o quê? Que é formado por um relevo de depressões intermontanas, quer dizer, são depressões entre montanhas, e interplanáuticas semiáridas, quer dizer que são assim de ambientes secos, mas nós vamos estudar separadamente, tá? Agora sim, os domínios dos mares de morro, né? Essa aqui, ó, é uma foto da nossa cidade, tirada lá da Pedra Itaúna, ó. Aí nós temos aqui, ó, esse formato aqui como se fosse ondas do mar, por isso que fala domínios dos mares de morro. E aí quando fala que são áreas mamelonares, é que eu falei para vocês que lembra um melão cortado e colocado assim, ó, de cabeça para baixo. Então, por isso que chama mares de morro. Aí depois vem o domínio das araucárias, que são esses tipos de árvores aqui, lá no sul do Brasil, tá? A localização aqui. Depois nós temos as pradarias, que também é cá no sul do Brasil, né? Que são áreas que não tem floresta, a vegetação é rasteira, graminha, né, área de pastagem para criação de gado. Então, esses são os 6 domínios morfoclimáticos que foram identificados e estudados por Aziz Absaber. Entre esses domínios, tem essas áreas aqui que estão nesse amarelo bem clarinho, ó, dá para vocês perceberem aí, ó. Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, tá? Então, essas áreas em amarelo, elas são chamadas de faixas de transição. Por que faixa de transição? Porque é a passagem entre um domínio e outro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, entre o domínio do cerrado e o domínio aqui, ó, da floresta amazônica, eu tenho uma área de transição, né? Aqui, ó, entre o domínio dos mares de morro, que está aqui, e o domínio do cerrado que tem aqui, eu tenho uma faixa de transição, que é uma área de passagem. Então, normalmente, nessas áreas de transição, de passagem entre um domínio e outro, o que vai acontecer? Eu vou encontrar espécies, né, de vegetação, principalmente dos dois domínios. Então, aqui, por exemplo, ó, que é a área de transição entre o cerrado e os mares de morro, eu vou encontrar aqui espécies do cerrado, espécies dos mares de morro.
Aqui, que é uma área de passagem entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, eu vou encontrar, né, espécies do Cerrado e da Floresta Amazônica. Aqui, ó, que é entre a Caatinga e entre a Floresta Amazônica, então nessa área eu vou encontrar uma combinação de espécies, tanto da Floresta Amazônica quanto do Cerrado. Então é isso aí que a gente chama de faixas de transição. Muito bem. Seguindo, você percebeu que os domínios morfoclimáticos possuem fronteira natural, ou seja, não obedecem à divisão política dos estados. Dessa forma, é possível que um estado pertença a um ou mais domínios, como é o caso de Minas Gerais. Então, o que o texto está querendo falar para a gente? Olha, vamos pegar o nosso estado aqui, ó. Vou tentar delimitar ele aqui mais ou menos, ó. Esse aqui é o estado de Minas Gerais. Então, o limite, né, digamos assim, de Minas Gerais não é o mesmo, né, dos domínios morfoclimáticos. Então, Minas Gerais, por exemplo, ele tem dois domínios, ó. Ele tem esse que está em verde e esse que está em amarelo. O verde são os mares de morro e o amarelo aqui, ó, o cerrado. E aqui no miolo aqui, a gente tem a área de transição entre os dois. Então, os limites dos estados brasileiros, os limites políticos, né? Ou podemos dizer as divisas políticas, não são as mesmas, né, que correspondem aos domínios. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar uma outra situação aqui, ó, né, do estado aqui de Rondônia, ó. Rondônia aqui, por exemplo, ó, tem uma parte do domínio amazônico, que é vermelho, e uma parte do domínio do cerrado, que é em amarelo. Então, as divisões dos domínios morfoclimáticos, né, as fronteiras naturais deles, não são as mesmas, né, elas não obedecem à divisão política dos estados brasileiros. Beleza? Muito bem. E aí, para nós fecharmos, nós vamos falar das faixas de transição que eu falei para vocês, ó. É possível notar também que há áreas que não fazem parte de nenhum domínio morfoclimático. Essas áreas recebem o nome de faixas de transição. Por serem área de contato ou passagem, elas apresentam características naturais típicas de diferentes domínios. São exemplos de área de transição: o Pantanal, né, que está localizado aqui, ó, tá? Que possui trechos de florestas, cerrados e campos, e a mata de cocais, que está aqui, ó, tá? Que é uma vegetação de transição entre a Caatinga, a Amazônia e o Cerrado, né? Então, ó, aqui nós temos a mata de cocais, que separa o domínio amazônico da Caatinga e do Cerrado, então ela fica no meio dos três. E aqui a gente tem o Pantanal, né, que também é uma área de transição, por quê? Porque encontra espécies aí da Caatinga, da Amazônia, do Cerrado. Então, são as duas principais áreas de transição entre os domínios morfoclimáticos. Então, lembrando, é importante, ó, que essas áreas de transição ou faixas de transição, elas não pertencem a nenhum domínio. Elas são áreas de passagem, de transição, né? De ligação entre um domínio e outro. Ok, galera? Muito bem. Aí, lá no material de vocês, lá no PET, tem um vídeo, a sugestão de um vídeo e de um texto falando, né, sobre domínios morfoclimáticos e sobre faixas de transição, tá? Então, aqui nós temos, ó, para saber mais, assista ao vídeo sobre domínios morfoclimáticos. Para acessá-lo, é só clicar sobre a imagem abaixo. Deixa eu consertar uma coisa que está errada aqui, gente, ó. Vamos consertar aqui, ó, depois do ponto tem que começar com letra maiúscula, né? Beleza, então vamos voltar aqui, consertado, né? Então, ó, para acessá-lo é só clicar sobre a imagem abaixo, tá? Quando eu coloco o mouse aqui em cima, ó, ele já mostra o link do YouTube que tem esse vídeo.
E aqui é o texto, né? Quando eu passo o mouse sobre ele, já aparece o link do texto. Texto sobre faixas de transição. Para acessá-lo é só clicar sobre o mapa abaixo, tá? Então, depois eu vou disponibilizar para vocês, no material que eu vou enviar, isso daqui para vocês acessarem, tá bom? Então, esse texto aqui, inclusive, gente, eu vou até abrir aqui, ó, para vocês verem, tá? Ele vai ajudar vocês a responderem às atividades que terão, né, logo aí depois aí nas páginas seguintes do PET de vocês, ó. Então, olha aqui, ó, ele vem colocando aqui o texto, ó, faixa de transição. Então, ele coloca, olha aqui, ó, o que é faixa de transição, né? Aí tem esse mapinha aqui mostrando os domínios morfoclimáticos, ó, o amazônico, o cerrado, em azul, mares de morro, em amarelo, caatinga, em vermelho, as araucárias, em rosa, as pradarias, e aqui cinza no meio, ó, as faixas de transição. Aqui que nós falamos, ó, a mata de cocais, um pouquinho aqui à esquerda a gente tem, né, o Pantanal, tá? E aí o texto ele vem colocando, falando sobre essas faixas de transição, o que é cada uma delas. Mas isso é para você ler depois, tá bom? Muito bem. E vamos voltar aqui no nosso material. Aqui tem um vídeo explicativo, ele dura uns 5 ou 6 minutinhos sobre os domínios morfoclimáticos, tá? Para vocês verem depois, tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. Né? Encerramos a explicação da semana 1 do PET 4, tá? Estamos aí na reta final, né, no quarto bimestre. Então, vamos colocar aí as nossas atividades em dia, para chegar no final do ano e não ter nenhuma surpresinha aí desagradável, beleza? Então é isso aí. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. E lembre-se, qualquer dúvida, estou à disposição.